Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de passar a palavra para o Petit e posterior aí para o Pacatini falar um pouquinho, né? Marco, em primeiro lugar, mais uma vez agora, falando no microfone, meus parabéns a você, ao James Fox, por terem mais uma vez trazido à tona esse caso, que tantas vezes se tentou justamente esconder. Eu, como Pacatini, eu me lembro como se fosse hoje, viu, Pacatini? Quando eu cheguei a Varginha pela primeira vez, era a noite do dia 3 de maio, são coisas que a gente não esquece, 3 de maio de 1996, e para encontrar justamente um grande amigo meu do passado, que era o próprio Dr. Birajara, nós iríamos participar de uma reunião no dia seguinte, que acabou se tornando histórica, né? Essa data nenhum de nós vai esquecer. E o que aconteceu? O doutor Birajara estava no outro compromisso e eu já tinha estado tanto com o Pacatini quanto o Birajara semanas antes no Rio de Janeiro, quando eles me transmitiram essa produção. E o Pacatini, ao me receber, eu fui principalmente que esse homem tinha conseguido das testemunhas militares. Então, em primeiro lugar, parabéns a esse nosso amigo. Muito obrigado, muito agradecido. Tá certo. E não dá como esconder a emoção num momento desse, pois a gente vê testemunhas, né, como Carlos de Souza, aqui presente. Carlos, parabéns para esse homem, tá, de uma maneira muito especial, tá? Vocês viram aí. E no dia seguinte, resumindo essa nossa primeira fala, então, Marco, para não me alongar, o que eu quero chamar a atenção? Durante a manhã ficou se discutindo o que já se sabia do caso, né, com outros colegas presentes, os irmãos Mondini, por exemplo, outras pessoas já estavam até antes em Varginha do que eu havia chegado. E na parte da tarde, então às 5 horas, a mídia iria adentrar, a mídia inclusive internacional, adentrar o auditório do anexo da própria casa do Dr. Birajara, para saber daquilo que iria ser divulgado. E momentos antes de eu sair, justamente, chamado pelo Pacatini, para uma missão que eu não sabia ainda qual era, naquele distante momento. Correto. Correto. Estava sendo preparada uma votação, que todos iriam votar, os ufólogos presentes, para que a votação principal era a seguinte: se os nomes dos militares envolvidos por parte do Exército seriam, pela primeira vez, nomes que ele havia inicialmente conseguido, dados a público. E nós saímos sem participar dessa votação. Saímos para quê? Eu me lembro até que o Petri, que era um grande amigo nosso naquela época, do Fantástico, que dava um apoio total, ele foi o único, acho que você vai se lembrar disso, o único que se tocou que alguma coisa de importante estava para acontecer com a nossa saída do auditório. E nos alcançou na rua ainda, implorando praticamente para que o Pacatini dissesse o que estava acontecendo, né? E nós não pudemos falar, né? Porque se nós chegarmos com o Petri frente a essa testemunha para gravar o depoimento, que foi gravado da seguinte maneira: uma entrevista feita pelo próprio Pacatini, e eu com a responsabilidade de gravá-la numa câmera de Super V. E o que aconteceu em seguida? Quando nós voltamos, né, eu e o Pacatini, na verdade eu voltei primeiro, porque o Pacatini, ele foi, depois de gravar o depoimento, né, eu gravar o depoimento na forma da entrevista dele, naquela oportunidade, naquela tarde, dessa testemunha especial para todos nós, ele foi buscar as meninas e a mãe, justamente numa espécie de um sítio ou fazenda, onde elas estavam escondidas, literalmente. Elas estavam escondidas. Só iam aparecer no momento do evento para fazer a denúncia do suborno. Então eu entrei primeiro, né, o Pacatini me deixou na esquina da rua do Birajara, onde ele morava, tinha um auditório, e eu adentrei o auditório e eu perguntei para o Claudeir, saudoso hoje, o grande Claudeir também, qual foi o resultado da votação. E aí o resultado, vocês sabem qual foi? A maioria não queria que o Pacatini desse, dentro do próprio evento que iria se iniciar, público,
para a mídia internacional, inclusive, o nome desses militares. E aí, prontamente, nós chegamos junto, eu, Claudeir e o Birajara, e eu falei para os dois, olha, se hoje nós não dermos alguma coisa para essas pessoas, que algumas vieram de tão longe, que mostre o comprometimento de todos nós com esse caso a nível de seriedade, eles não vão voltar aqui de novo. Isso o Pacatini ainda não tinha chegado. E aí os dois foram amplamente cordados com a minha ideia e falaram, não, vamos dar. Só que isso não foi anunciado para os demais presentes, que tinham votado contra. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso, logo em seguida. Tá? O sentido disso e por que eu fiquei tão emocionado vendo essas testemunhas falando e defendendo essa veracidade. O que aconteceu? Quando o Pacatini chegou com as meninas, e a reunião já estava sendo aberta pelo Birajara, não sei se ele vai lembrar desse detalhe, ele só me perguntou, eu perguntei para ele da fita, né? Eu falei que estava, ele me perguntou, eu falei que a fita estava ok, né? E ele me perguntou qual foi o resultado. E eu nem disse. Sim. Quer tocar? Sim, correto. Ah, Não, pode, por favor. o detalhe que eu queria dizer é o seguinte, não houve nem tempo de eu explicar para ele que o resultado tinha sido contra a divulgação. Eu só falei para ele, tá lembrando? Eu falei para ele assim, olha, dá todos os nomes que você conseguiu, até aquele momento tinha conseguido, os militares do Exército envolvidos, só não dá aqueles detalhes específicos da história que poderiam ajudar para identificar A, B ou C. Então, depois da denúncia do suborno, depois do Claudeir ler, como vocês viram aí no documentário, uma espécie de manifesto de nós ali presentes, e quando o Pacatini foi chamado, e começou, como eu falo às vezes, até brincando com o Pacatini, olha, ele começou a recitar os nomes dos militares do Exército envolvidos, muita gente da mídia nacional e internacional nem estava preparada e não gravou, pediram a ele para que repetisse. Tá, exatamente. conta aí o... Segue em frente, amigo. Tá? Então o que aconteceu, finalmente do que eu queria colocar nesse início, foi só o seguinte, tudo isso tinha por trás pessoas que não tinham a menor ligação com a questão ufológica, que se tornaram testemunhas sem saber porquê, de vários desses aspectos envolvidos com a história, que tinham colocado as suas vidas literalmente em risco, a gente não sabia o que podia acontecer. E nós, quando, naquele momento em seguida, o Pacatini começou a contar o resumo da história, dado principalmente pelas testemunhas militares, que ele tinha tido acesso em primeira mão, pessoas literalmente, aqui eu não estou querendo falar mal de ninguém, mas é só para vocês entenderem a importância do que foi aquele momento e dali para frente. O que aconteceu? Pessoas que haviam se comprometido em falar parte do que haviam descoberto, por exemplo, na cidade de Campinas, simplesmente queriam se esconder das câmeras e disseram que para a mídia não falariam nada. Isso fez o Birajara chegar logo em seguida e falar aquela frase, que ele também vai se lembrar muito bem, nós não estamos brincando aqui de fazer ufologia. A mídia não entendeu o sentido disso, mas isso era dirigido a alguns colegas nossos, que todo mundo, ou qualquer pessoa, a gente tem que ressaltar isso, não é obrigada, entre aspas, a querer dar a vida, jogando a sua vida no desconhecido frente a uma defesa de uma história dessa. Tá? Mas naquele momento, a história do caso Varginha realmente começou a acontecer publicamente, porque quando esse homem deu os nomes pela primeira vez dos militares envolvidos, a mídia presente, ela própria levou um susto, porque ela não esperava que, não só que essas informações pudessem estar sendo conseguidas, mas que aquele grupo que depois se transformou de mais de 60 em 4, ele, o Birajara, os dois à frente como mineiros da investigação, eu e o Claudeir como convidados de ambos dentro desse processo. Então, essa defesa da verdade, essa defesa justamente daquilo que tinha que ser colocado, começou a acontecer de uma maneira definitiva naquela data. E eu tive a honra, como convidado, de participar desse momento histórico da ufologia, eu diria até mundial, tendo à frente,
naquela data, doutor Birajara Rodrigues e o nosso amigo aqui presente, Vitório Pacatini. Muito obrigado pelas palavras. Eu gostaria de dizer para os senhores, time que tem Marco Petit não perde. Mente em todos os sentidos, em pensar que tudo começou naquela manhã, quando eu acordei, na época eu residia em Belo Horizonte, capital, né, de Minas Gerais, e vi estampado na primeira página do jornal Estado de Minas que 3 meninas haviam avistado uma criatura estranha em Varginha, sul de Minas Gerais. Somos italianos, minha mama morava em Três Corações. Como os senhores sabem, Três Corações é a terra do Rei Pelé, do futebol. Fica a 25 quilômetros de distância de Varginha. Então eu já conhecia a região da minha infância. Muitos amigos meus de infância ainda moravam lá em 1996, alguns moram até hoje. E seus familiares prestavam serviços dentro do Exército, a ESA, a Escola de Sargento das Armas, a melhor escola preparatória de sargentos da infantaria da América do Sul. E logo que eu vi essa matéria, eu já avisei para minha mama, olha, estou indo para Três Corações que eu preciso investigar esse assunto melhor. Porque coincidentemente eu tive uma infância, alguns anos, lá em Três Corações. Chegando lá, na época existia uma coisa que se chamava catálogo telefônico. Eu já tinha ouvido falar do Birajara no nosso circuito de ufologia, mas eu não o conhecia pessoalmente. Eu procurei o nome dele, o Birajara Franco Rodrigues, no catálogo telefônico do sul de Minas Gerais. E encontrei o telefone da residência dele, liguei, ele me atendeu, eu expliquei quem era, ele também não me conhecia pessoalmente, mas já tinha ouvido falar do meu nome. Então, expliquei que estava chegando de Belo Horizonte e gostaria de conhecê-lo e captar dele o que ele já tinha sobre a pesquisa. Marcamos para o dia seguinte. Só que, naquele mesmo dia que eu cheguei em Três Corações e liguei para o Birajara, eu já fiz alguns contatos com os conhecidos de infância e pedi favores. Senhores, eu estou devendo favores provavelmente para os próximos 50 anos. Eu não tive a menor hesitação, falei, me ajudem, porque se isso não for verdade, nós vamos dar por encerrado agora. Entretanto, se existir alguma coisa a mais, nós vamos fundo nessa investigação. Conversei com alguns colegas conhecidos meus de infância, inicialmente. E dei sequência ao dia, próximo de um local que os senhores já ouviram falar, muito conhecido, chamado São Tomé das Letras. Também é 30 quilômetros de São Tomé das Letras. Na época, uma estradinha de terra ligava Três Corações a São Tomé das Letras. Então, eu disse para um desses meus amigos de infância, vamos marcar um horário e um local, não vamos falar isso por telefone, eles mandaram um mensageiro lá em casa, e nós acertamos rumo a São Tomé das Letras, lá no meio rural, escondido, escuro, e eles levaram um militar que participou de uma das operações de captura. Foi essa da parte da manhã. O Corpo de Bombeiros chegou, foi chamado, um animal estranho, os senhores viram as testemunhas, e, abobados, jogaram uma rede, capturaram esse animal, o caminhão do Exército já estava lá, eu gravei esse militar, 28 minutos. Na época existia uma coisa chamada fita cassete. Eu levei um gravadorzinho com fita cassete lá para dentro da estrada para São Tomé das Letras, neste mesmo dia. Repare, eu nem conhecia o Birajara, eu só ia encontrar com ele no dia seguinte e me apresentar e conversar com ele. E eu gravei já de cara esse depoimento. Ele me narrou em detalhes como é que era a criatura, a bobada, fazia um som de abelha. Capturaram com uma rede do Corpo de Bombeiros, essa que pega cachorro louco, colocaram na caixa de madeira, o Exército retirou imediatamente. Mas reparem um outro detalhe, isso foi naquele janeiro, dia 20, de manhã, por volta das 10 horas da manhã. As meninas ainda nem tinham avistado nada, porque elas só iriam avistar uma outra criatura naquele mesmo 20 de janeiro, às 3h30 da tarde, aproximadamente. Então, com esse relato, eu estou abreviando tudo, eu fiquei estarrecido. Falei, nossa senhora, então agora... Eu entrei em contato com os outros colegas e disse, olha, a situação aqui já está caminhando desse jeito, precisamos de mais informações.
E eu não tenho vergonha de dizer aos senhores, eu infiltrei um monte de gente no meio das forças militares. Eu estou incluindo o Corpo de Bombeiros de Varginha, a Polícia Militar de Varginha e o Exército Brasileiro. Nessa grande escola, mais de 3 mil homens lá na base militar, a Escola de Sargento das Armas. Muito bem. No dia seguinte eu chego em Varginha para conhecer o Birajara, cheguei na casa dele, me recebeu muito bem, sentamos na sala e eu pedi para ele que me contasse. O que você sabe? Deixa eu entender. Então, ele, muito positivo, muito bem intencionado, um grande pesquisador, um grande parceiro, ele me relatou basicamente o que a mídia já tinha relatado. Então, ele me contou, as 3 meninas haviam avistado, ele tentou obter mais informações, negaram tudo, ele procurou a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros de Varginha, negaram tudo. Então eu percebi, a fita cassete estava no bolso. Eu fui lá, me apresentei, ok, escutei toda a narrativa, e eu percebi que ele, com muita boa-fé, com muito esforço, ainda não tinha, né, adscrito ao depoimento das 3 meninas. Mesmo esse depoimento sendo muito contundente, muito sincero. Eu disse a ele, o Birajara, eu vou te ajudar. Preciso contar com o seu apoio, o seu sigilo por enquanto, ok? Tinha um aparelho de som lá na época, né? O toca-fitas, como se chamava. Também existia naquela época o disco de vinil, naqueles aparelhos combo. Lá na sala de estar dele, eu tirei a fita, eu preciso que você escute. Colocamos lá na sala, eu e ele ouviu, ele ficou estarrecido, ele ficou completamente maluco. Eu falei, mas Pacatini, o que é isso? Mas, meu Deus do céu, e vamos em frente. E assim foi. Essa data que o Petit está relatando, quando muitos ufólogos estiveram lá para essa nossa reunião, o que acontece? Eu já tinha ouvido falar do Petit, do Claudeir Ricovo, de diversos colegas, mas os tempos eram outros, não existia o WhatsApp, o Telegram, né? O próprio telefone celular estava começando a entrar no Brasil em 1996. Então, não buscar. Voltei lá para o auditório, estava aquela tensão, as meninas, tinham, né, e a dona Luísa, mãe das meninas, a tentativa de suborno, aquele contexto todo. E eu disse para o Birajara, a pessoa XY decidiu fazer o depoimento, eu não vou perder a oportunidade, eu vou pegá-lo lá agora. E nós fomos para uma outra casa, onde residiu o pai do Birajara, que estava desocupada, sabe? E quando precisamos então pegar a câmera, eu precisava de alguém para operar essa câmera, para que eu pudesse entrevistá-lo. Então, né, eu não conhecia muito bem a maioria das pessoas que estavam lá. O Petit, eu já tinha tido esse contato no Rio de Janeiro com ele. Falei, Birajara, eu vou pedir o Petit para ir comigo, ok? Não, ok. Já cheguei lá e falei, Petit, nós temos uma missão aqui muito importante. O Petit foi comigo, né? O Luiz Petri, né, que foi o produtor do programa Fantástico, como o Petit narrou, foi lá atrás, ele viu a gente saindo, e eu com muita dor no coração, porque ele era amigão nosso, um colaborador, ajudou muito na divulgação. Ele percebeu que alguma coisa estava acontecendo e ele queria informação, e eu tive que discretamente sair fora dele. Não está acontecendo nada, não, mas onde é que vocês estão indo, o que está acontecendo? E discretamente, né, fomos lá fazer. O Petit então posicionou a câmera, eu sentei lá do lado militar e gravamos esse já em vídeo. Então, esse contexto. Eu diria para os senhores, um outro detalhe, foi muito importante, foi um marco, a reunião, né, quando eu e o Petit fomos lá fazer essa primeira gravação. Gostaria que os senhores se colocassem na minha pele também um contexto que está aí. Nós pesquisamos na época onde é que morava a família Xerezi. E nós descobrimos que eles moravam numa chácarazinha muito próxima de Varginha, sabe? É aquela chácara pequenininha, que tem um gado ali, tem umas galinhas. Agora, os senhores imaginam, se coloquem no meu lugar, na hora que nós descobrimos onde que eles moravam, e já estava anoitecendo, eu falei para o Birajara, vamos lá assim mesmo. Né? Eles vão ficar vão estranhar a presença de 2 estranhos lá, mas nós vamos lá assim mesmo, não podemos adiar. Batemos na porta, o senhor Xerezi atendeu. Eu ainda disse para ele, senhor Xerezi, eu estou aqui com o senhor Birajara, o senhor não nos conhece.
nós precisamos muito conversar com o senhor, a sua esposa, sua família está em casa? Ele disse, mas o que aconteceu? Eu explico para o senhor, podemos entrar? Então, faça favor. Entramos lá na sala, veio a família, veio a senhora Xerese, a mãe do Marco, sentou, a irmã veio. E eu disse a eles, senhores, coube a mim vir aqui dizer isso para os senhores. Eu vou dizer, porque se eu não disser, os senhores não vão ficar sabendo. Eu vim aqui dizer para os senhores que o seu filho faleceu porque ele estava envolvido numa operação de captura de um ser extraterrestre. A mãe quase desmaiou na minha frente, caiu no sofá, baixou a pressão, foi aquele clima. Se nós não tivéssemos ido lá contar para eles, tão cedo eles não ficariam sabendo. E aí chamaram a Marta Xerese, os senhores viram a Marta, aqui no documentário. Na sequência, seguimos com a investigação, toda a participação do Marco Xerese, como é que aconteceu, e fomos desvendando um conjunto de informações que o Exército, as Forças Armadas fizeram de tudo para esconder. Até inventarem que foi um casal de anões deformados, foi a primeira história, que tinham confundido as pessoas. Reparem que o acontecimento foi em janeiro. O Brasil tem a tradição do carnaval. Estava tudo armado para virar uma grande piada no carnaval, inclusive com um bloco carnavalesco fazendo chacota. Só que, iniciamos a pesquisa, trouxemos esses talentos, vieram conosco, nós convidamos, participaram ativamente, e a história mudou de figura. O carnaval veio e não teve graça nenhuma. Quem estava rindo e fazendo piadinha besta, calou a boca. Porque na hora que nós viemos a público, como o Petit acabou de narrar, nesta ocasião e em diversas outras, e começamos a dizer como as operações aconteceram, quem é que comandou, quem é que participou, dar os nomes dos militares, tudo na sequência, a história dos anões horrorosos caiu por terra abaixo. Todo mundo percebeu que era mentira. Aí eles inventaram uma outra história, dizendo que era um rapaz apelidado de Mudinho, que apenas tem uma pequena deficiência mental. É só isso. Passaram a dizer que as meninas tinham confundido, porque esse Mudinho, ele tinha o hábito de ficar às vezes agachado no cantinho, e não falava muito, e ficava muito no chão. Começaram com essa história. Eu fui atrás da família, eu descobri onde é que eles moravam, pedi permissão para a família, entrei com os 2 irmãos dele lá no quarto dele, onde ele estava lá encolhido lá na cama, pedi licença para fotografar, não é verdade? Conversei com eles, eles estavam indignados com a história do Exército, dizendo que era o Mudinho que as meninas tinham confundido. Com a foto do Mudinho e uma estátua da criatura, fidedigna a todos os relatos que eu já havia colhido das fontes militares e civis, eu preparei um quadro onde tinha a foto do Mudinho e da estátua, e mostrando, isso tudo foi divulgado na internet na época, e mostrando, olha o nariz de um e do outro, olha a boca, olha a orelha, olha as protuberâncias na cabeça, olha os olhos, parecendo até de um réptil. E aí a história dos militares caiu por água abaixo de novo. Então, instauraram um inquérito policial militar, me intimaram lá no quartel, na base militar. Eu providenciei junto com o Birajara, meu parceirão, um advogado, e confirmamos presença. Fiquei 4 horas lá dentro do inquérito militar, prestando depoimento, e o Birajara não pôde entrar, ele ficou do lado de fora. Ele não tinha como se comunicar comigo. Depois nós ficamos sabendo que ele já estava maluco lá do lado de fora. Então, senhores, o que ficou claro? Chamaram um coronel lá para me interrogar, entramos com 2 ordenanças, com Colt 45 na cintura, fuzil, e começou aquele clima horroroso lá dentro da base militar. O que eles queriam saber, de qualquer jeito, ele estava com o meu livro na mão, Incidente em Varginha, todo marcado com aqueles marcadores amarelos, e ele ia paginando o livro dizendo isso aqui. Quem foi que te contou isso aqui? E eu e o advogado dizíamos, o meu cliente vai preferir permanecer em silêncio.
E assim foi. E ele paginava o livro e me perguntava. Como ele percebeu que eu não ia contar nada para ele, inclusive eu tenho orgulho de dizer para os senhores, ninguém nunca botou a mão numa testemunha minha. Nunca. E ele foi ficando irritado com aquilo. E começou a dar tapa na mesa, aquela cara feia. Vou evitar falar o nome dele aqui agora. O advogado também bom de briga, também deu tapa na mesa, ordenança botando a mão na arma, aquele clima 4 horas lá dentro daquele negócio. No final das contas, o meu advogado disse para ele, olha, o meu cliente é civil, ele atendeu uma solicitação de muita boa, em boa vontade e em boa fé. Ele não tem obrigação nenhuma de revelar para os senhores as fontes dele. Se os senhores, então, quiserem interpelá-lo na justiça comum, viu? Um magistrado, nós vivemos num país democrático, um magistrado vai determinar o devido inquérito e ele sim vai dizer o que o meu cliente é obrigado a responder ou não. E dali por diante a coisa complicou de vez. Outras testemunhas vieram, outros depoimentos da mídia, outras informações foram divulgadas, as equipes trabalhando conjuntamente. Eu diria para os senhores, assim como não existe Copa do Mundo de futebol, se não existir a seleção brasileira jogando lá, que fica muito chato, muito até sem sentido, não existe um congresso de ufologia internacional que não tenha a ufologia brasileira. É uma das mais reconhecidas, é uma das mais admiradas. Isso não caiu no colo de ninguém, isso é fruto de muito trabalho, muita dedicação, a pesquisa de campo. A casuística brasileira é das maiores do mundo. E o caso Varginha, eu que estive em Roswell, fui convidado a ir a Roswell, fiz palestra, conheci o museu, tomei contato com os pesquisadores e levei a pesquisa, fiz uma palestra para uma plateia enorme, levei o meu livro, está lá no museu. Eu diria para os senhores, lado a lado com o caso Roswell, são os 2 casos mais conhecidos do mundo. Os senhores viram o Dr. Stanton Friedman, o físico nuclear, aparece aqui no documentário também. Ele estava comigo lá em Roswell. Então, eu tenho aqui a enaltecer a nossa ufologia, estar aqui diante desses colegas maravilhosos, os outros que não puderam vir e aqueles que não estão mais entre nós. Dentre eles, uma das grandes expressões da ufologia do mundo, o nosso querido Claudeir Covo. Como ele me ajudou, tanto quanto o Petit. Ele me ajudou em tudo. Eu devo muito a eles. Obrigado a todos. Um grande abraço. Marco, eu vou passar para os dois, eu só queria fazer o Pacatini fez menção ao IPM, né, esse famigerado IPM, e o que aconteceu no aniversário do caso, né, dia 20 de janeiro de 77, liderados, mais uma vez, pelo Birajara e o próprio Pacatini, eu, Claudeir, João Marcelo estava lá presente sempre, né, como convidado do próprio Birajara, de quem ele é até muito amigo até hoje. O que aconteceu? Nesse dia 20 de janeiro, um outro momento histórico do caso, justamente, que teve desdobramentos realmente que até hoje nós estamos envolvidos, foram dados os nomes pela primeira vez dos bombeiros participantes da história da primeira captura, da manhã do dia 20 de janeiro, e houve o depoimento da Marta Tavares, que vocês viram, que o Pacatini fez menção, da irmã do próprio Xerezi, contando todo o processo de acobertamento em relação à morte do rapaz. Eu depois, muitos anos depois, eu vim a conhecer a esposa dele já como mãe, né? E quando eu olhei justamente para ela, não tinha como conter mais uma vez a emoção, pelo que a gente sabia de tudo que essa família se viu obrigada a passar. Mas, para fechar o que aconteceu naquele dia, né, para o Exército Brasileiro, né, que comandava tanto os bombeiros nessa situação quanto a Polícia Militar, não tinha mais como eles admitirem na cabeça da sua figura maior no sul de Minas, o general Sérgio Pedro Coelho Lima, que nós agora estivéssemos tendo à frente, mais uma vez, os 2 mineiros que a gente já sabe quem são muito bem, divulgar até esse aspecto da primeira morte do caso do nosso lado, porque a gente tem que perceber que dentro do caso Varginha, as pessoas perguntam por que esse caso é tão acobertado até hoje. Para começar, porque a gente teve mortes de ambos os lados, no caso Xerezi, do nosso lado, pelo menos, e também contra o Pacatini. O Pacatini, a gente sabia por testemunhas
que ele mesmo tinha arranjado lá dentro da ESA, ele se transformou na pessoa, entre aspas, mais odiada pelo comando da ESA, porque ele que começou essa história do envolvimento da ESA com as testemunhas, né? Então, quando o Pacatini, no final daquele ano de 96, antes do aniversário do caso, poucas semanas antes, publicou o primeiro livro sobre o caso Varginha, a obra dele, e contando tudo em geral, mas do próprio Exército. Então, foi dado origem a esse inquérito, e só que aconteceu um detalhe, né? Depois que nós estudamos o inquérito, depois que o Ramalho, também que nos ajudou muito para a obtenção justamente da liberação do IPM, isso muito tempo depois, o que aconteceu? O doutor Birajara, olha, o réu, entre aspas, para dar esse depoimento, chamaram o Birajara. Agora, por que chamaram o Birajara? Era tido como uma pessoa, por ser da área advocatícia, um dos maiores advogados do sul de Minas, então quiseram passar para ele a gravidade daquele momento. E eu estou falando coisas aqui que eu assumo totalmente, porque foram medidas pelo próprio Birajara no passado. O Birajara nasce, isso depois, isso não é segredo que eu vou falar agora, só que existem pessoas que sabem e outras que não. O que aconteceu? O Birajara, depois de dar o seu depoimento, e ele diz publicamente até hoje que foi muito bem tratado, pelo mesmo coronel que depois foi a arguir, vamos chamar assim, o próprio Pacatini, ele recebeu aquele convite especial, fez um pedido especial para o Birajara, que nós, começando pelos dois mineiros, não dessemos a público a existência do IPM. Eles queriam manter sigilo até da existência do IPM, né? Que não tinha nada de sigiloso, porque, afinal de contas, quem era... É até curioso, uma das primeiras páginas do próprio IPM diz o quê? Que o indiciado não é o Pacatini, é o livro dele. É o livro que seria, né? Tá certo? Mas o que rolou? Por que eu quis tocar nesse aspecto? E aí, o próprio doutor Birajara me disse que foi pedido a ele, né? Eu não sei até que ponto você sabe desse detalhe, sim, tá? Você está imaginando o que eu vou falar? Sim, né? Tá? O Birajara me disse que foi pedido a ele, o Birajara, que conversasse com o parceiro dele próprio, Pacatini, que pudesse gerar. O grupo fez de tudo manipulando as informações do próprio inquérito, porque o inquérito não era para dizer se o caso Varginha era verídico ou não. Era para dizer se o Pacatini seria ou não punido pela obra que ele escreveu. Resultado. Agora, só que para apoiar a ideia que o Pacatini tinha, como no final do inquérito é colocado pelo próprio Exército, tinha usado depoimentos de pessoas, vamos dizer, não confiáveis, informações inverídicas, eles tinham que desqualificar junto a história das meninas, em vez de ser aquele sol das 3h30 da tarde, apareceu como se fosse uma coisa que teria ocorrido à noite, no meio do tal temporal que realmente aconteceu, e por isso elas confundiram a entidade que elas tiveram contato, né, com o senhor Mudinho, né? Então, o Exército Brasileiro, ele ainda hoje, ele ainda está envolvido, apesar de periodicamente isso ser negado, com esse acobertamento dessa história toda. E esse inquérito foi, e eu quero finalizar essa parte agora falando disso, esse inquérito foi não uma coisa dirigida com o objetivo de apenas atingir a ele. Foi uma tentativa de o atingido através do primeiro livro, provocar em nós um receio justamente que nos fizesse parar com esse tipo de trabalho. Foi uma tentativa clara de intimidação do grupo que estava à frente. Muito bem. Nossa, obrigado, Petit. Obrigado, Pacatini, também tentando, o João Marcelo, tentando entrar em contato com ele, meu grande parceiro, que é coprodutor também do Moment of Contact. Né, eu lembro que a gente estava tentando de toda maneira, porque a gente tinha alguns vídeos da época, caseiros, que apareceu o Pacatini naquela reunião do dia 4 de maio, e aí, gentilmente, através do e-mail, ele nos enviou a autorização de imagem dele que a gente precisava, né, Fred? Eu gostaria que você comentasse também o que você, na época, qual a sua impressão que você esteve lá com as testemunhas, você depois viu esse depoimento completo, né? Gostaria que você comentasse um pouco. Eu
queria primeiro agradecer a presença de todo mundo, né? Agradecer a presença do Pacatini, arte, ele e o James Fox, um trabalho de extrema competência e principalmente trabalhando em cima de fatos verídicos, estudados e pesquisados, né, por eles mesmos, né? E respondendo à pergunta, assim, o caso Varginha, assim, ele enfim, mexeu comigo, assim, porque a gente consegue olhar isso foi uma coisa que aconteceu sempre no De Carona, assim. Eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas, de olhar no olho e tentar tirar a verdade delas, né? E eu acho que as testemunhas que o Pacatini e o Petit gravaram, né? A primeira coisa que tu nota é que eles eram militares, né? Porque todo o gestual, o palavreado, enfim, e eles acabam citando vários nomes, contando histórias pessoais deles, de como é que eles se portavam e como é que o comando mandava neles, enfim. Ou seja, são depoimentos verídicos, né? Então, acho que isso demonstra que o trabalho foi bem feito, o trabalho foi buscando, pesquisando, né? E trazendo a verdade para a gente aqui. E, enfim, eu acho que eu consegui fazer alguma coisa menorzinha de carona, né? Contando um pouquinho dessa história também, que eu acho que está muito bem retratada nesse filme maravilhoso, que eu me emocionei, cara. Juro por Deus, eu me emocionei mesmo. E eu já tinha visto. Né? Então, minha participação foi singela, assim, foi mais técnica, no sentido de ajudar o Marcão, né, na parte de produção. Então, assim, queria agradecer só por estar aqui junto com vocês e agradecer ao público. Mas é isso aí. Agradecer a presença do Carlos de Souza, Roberto Munhoz, parceiro de pesquisa, Marco Petit, Pacatini, Fred Morsch. Houve envolvimento muito grande de ufólogos na época, né, do Brasil todo, conforme o Petit frisou. Eu queria deixar um recado que o James Fox pediu, quem topar, né, se dispuser a isso, gravar um breve depoimento sobre o documentário na saída. Eu vou estar gravando, quem topar a gente grava e depois provavelmente vai ser legendado em inglês e mostrado fora do Brasil. Só queria frisar um fato interessante, que ali apareceu a principal testemunha do caso, que eu pelo menos considero, né, o militar X, né? A gente localizou ele em 2019, eu consegui o celular dele, eu, o Marcão, né, o Jordano, a gente entrou em contato com ele e a gente teve que ter muito jogo de cintura para convencer ele a encontrar com a gente pessoalmente e depois convencer a participar do documentário, porque eu vou dizer que, conforme todo mundo sabe, aquele militar que aparece ali é o militar que teve o nome divulgado indevidamente nos meios de ufologia, infelizmente. Aí eu conversei com ele e eu e o Marcão, né, fomos conversando. Demorou alguns meses, ele topou encontrar com o Marcão em Campinas. O Marcão teve que entregar o celular para ele, estava com muito medo, encontrou num lugar escuro, perto de uma árvore, nem dava para enxergar direito um ao outro. Conversaram. E depois, com muita insistência, né, o Marcão tem muito talento para essas coisas, tem muito talento para ufologia, para convencer as testemunhas, né? Ele aceitou encontrar com a gente em Belo Horizonte. Eu peguei esse militar, passei na cidade dele, esse ex-militar, peguei ele e a mulher dele, e nós fomos até Belo Horizonte, onde já estava esperando o Marcão, e a gente conversou com ele durante 2 horas, isso em 2019. E agora, no ano passado, né, ele aceitou gravar esse vídeo pro James Fox, que está aí no documentário. Vou pedir só ao João Marcelo, sem citar nomes, que ele explique, talvez vocês possam não ter entendido esse problema que houve de citação de nome.
Não precisa citar o nome do responsável, mas para o pessoal entender. Não, porque este militar, ele gravou em vídeo, né, para o Pacatini na época, né? Eu acho que ele é a principal testemunha do caso. Eu pelo menos, considero a principal testemunha do caso. Né? Ele fala da operação de retirada da criatura do Humanitas, depois do traslado para Campinas. E em diversas ocasiões, infelizmente, determinado ufólogo divulgou o nome, a identidade desse ex-militar. Né? E até nas conversas que a gente teve com ele, ele falou assim, nossa, se eu encontrar com esse ufólogo aí, eu não sei o que eu... Ele ficou bastante bravo com isso, né? E aí a gente teve que ter assim, muito jogo de cintura, né, para explicar a situação. A gente, assim, você não pode generalizar a ufologia, né? Às vezes alguém comete alguma falha, mas a gente investiga seriamente. A gente não é o nosso objetivo. Inclusive isso, Petit, aconteceu, o Marco sabe disso. Teve ocasião que a gente tentou se aproximar de militar, seja da bombeiro, polícia militar, exército, em que o militar falou com a gente, falou assim, você quer que eu dê o depoimento para vocês, para depois alguém de vocês divulgar o nome da gente na mídia? Conforme o nome daquele cidadão foi divulgado? Isso aconteceu, infelizmente, né? Mas, graças a Deus, foi gravado, né, o depoimento, e um depoimento histórico, né? Mais um depoimento histórico que o Marcão conseguiu, né, como depoimento, a gravação com o Conradinho Metz, gravamos com o Demelo, fomos atrás desse pessoal todo. E um fato engraçado é que, na época, em 97, se não me falha a memória, estava tendo um congresso de nefrologia em Belo Horizonte, estava participando um nefrologista de São João del Rei, Pedro Paulo Rezende. Lá ele encontrou o Fernando Eugênio, do Prado. O Fernando Eugênio contou a ele que tinha visto a criatura no hospital regional. Eu fui lá naquela época, era caro o interurbano, eu fui no Orelhão, lá no centro de São João del Rei, liguei para o Birajara. O Fernando Eugênio morava perto da casa do Birajara, lá no Jardim Andere. Aí o Pacatini e o Bira foram lá no consultório do Fernando Eugênio, ele negou, né, falou que estava brincando. Aí alguns anos depois ele contou que ele realmente tinha visto a criatura para aquele médico que aparece no fim do documentário ali, o Dr. José Marco. Eu vou passar para o Carlos Souza, se você quiser um depoimento. Boa noite a todos. O caso Varginha, para mim, tem um significado muito grande na minha vida. Muito, muito grande. O porquê? Literalmente, tá, o fato que eu vi, que eu presenciei, foi uma coisa não programada, uma coisa assim que... não, eu estava no lugar certo, na hora errada, que não devia ter visto, que não viu o que eu vi. Literalmente. Como que eu falei no documentário. Nunca ganhei uma moeda, nunca me interessei em ganhar nada, não tive nada, vantagem nenhuma com isso. Fui humilhado, fui chacotizado, fui perseguido pessoalmente, como que eu era empresário na época, tinha uma empresa. Minha empresa sofreu várias sanções, que ninguém explicava nada. A fiscalização entrava na minha empresa, revelava a papelada inteira do meu escritório, atrás de uma coisa. Eu falei, mas o que vocês querem? Cala a boca, não te interessa. Virava as costas e ia embora. Literalmente foi isso. Eu só voltei, depois de 26 anos, a falar para esse homem aqui, ó. Esse daqui é bom de lábia. Sou sincero. Ele me procurou e falou para mim, você não quer falar? Eu falei, tudo bem, mas eu vou falar o que todo mundo sabe já. O que eu vi. Ok? E, literalmente, eu contei o que eu vi. Na época, muita gente duvidou, falava, não. Inclusive, alguns pesquisadores, ufólogos, falaram, não, será que isso é verdade? Porque foi uma semana antes ele está contando o caso. Pô, captaram a criatura uma semana depois. Aí foi aparecendo provas. Testemunhas de pessoas um pouco antes viram, 2 dias, 1 dia antes, 3 dias antes. E, para mim, esse documentário representa muito. Porque quando o militar X fala que tudo começou na Fazenda Maioli, e, gente, vocês não têm noção o peso que isso era das minhas costas. Pessoas que apontavam o dedo para minha cara, fazendo chacota, rindo, tiveram de baixar a bola e falar, pô, é verdade, tudo começou na Maioli. Eu escutei depois disso muitos depoimentos, pessoas falando,
olha, eu só vim a público falar por ver de você, que eu vi que você falou, e eu fui lá e comecei a comentar. Porque quando eu entrei no caso, para mim, naquele momento que eu vi o objeto, essa nave, para mim aquilo não era nave. Para mim aquilo era um dirigível, era qualquer coisa. Eu, como ex-piloto, tá, de trike, de paramotor, de ultraleve, como hoje ainda voo, eu falo, para mim aquilo seria um dirigível que teria alguma coisa. Eu nunca imaginei na minha vida que aquilo fosse uma nave, ou aquele acidente iria ocorrer. Jamais que eu ia presenciar aquilo. Quando eu cheguei no local, eu estranhei. Por que eu estranhei? Porque eu achei que aquilo, tá, o jeito que os militares chegaram, me trataram, apontaram um fuzil na minha cara, eu não me borrei todo, porque não dava na hora, se eu me borrava todo, você vê uma arma no meio da sua cara, o cara fala, eu vou atirar em você, eu vou abrir a sua cabeça no meio. E você sai de lá para dois monstros altos, falando da sua vida, e você escuta algumas pessoas falarem ainda. Fala, mas naquela época não tinha celular. Como que eles sabiam da sua vida? Meu, se eu soubesse eu te respondia, obrigado, não sei. Se souber, me fala. Eu fiquei apavorado, eu tremia. Aí o cara fala, mas na época não tinha dirigível. Tinha sim. Não tinha empresa no Brasil oficializada, mas que estava fazendo testes, andando, e todo mundo via dirigível, via. E eu fui lá somente achando que tinha seres humanos precisando de ajuda. Não que, olha, aconteceu um disco voador, caiu. Não. Para mim, aquilo lá tinha seres humanos até aquele momento. A coisa ficou pior para mim quando que eu soube que dentro daquela nave, ou na cidade de Varginha, tinha seres muito mais inteligentes do que qualquer um aqui, muito mais evoluído, e foi tratado como um cachorro. Um cachorro sarnento, pego com redes, humilhados por militares, mortos, e não respeitaram uma inteligência. Nós nos falamos que somos seres tão evoluídos, tão grandes, pesquisamos, fazemos isso, fazemos aquilo. E cadê a humanidade nossa? Com seres mais inteligentes. Aí você escuta alguns falar, eles têm que entrar em contato. Para quê? Para nós sacarmos pedras dele? Jogarmos redes, dar tiro? É isso? Não, gente. Nós precisamos crescer um pouquinho mais, evoluir um pouco mais, entendermos um pouco mais e sermos um pouco mais humanos para isso. Isso me trouxe essa lição muito grande. Eu não ganho nada. Eu sou uma pessoa, hoje, um homem, um professor, dou aula, ministro, vivo do meu trabalho, nunca vivi do testemunho do que eu vi, nunca ganhei nada, não pretendo ganhar nada em cima disso. Tá ok? Se me convidam, uma coisa que eu falo, olha, dá para você pagar passagem de ônibus, só isso, o almoço eu pago, não tem problema. Tá? Mas eu pago porque não dá, porque o salário de um professor você não ganha suficientemente para isso. Simples assim. Agora, o que eu falo, acima de tudo, nós, antes, esse caso, Varginha, para mim, é o maior caso de ufologia do planeta Terra, que nós temos em mãos, em solos brasileiros, em terras brasileiras. E nós não valorizamos isso. Nós, Roswell, Novo México, não sei o quê. Gente, e nós aqui? Esses profissionais que estão aqui são pessoas dignas de tirarmos o chapéu. Porque muitos deles que estão aqui hoje tiram do próprio bolso para pesquisarem. São pessoas extremamente competentes, profissionais que em poucos lugares do mundo existem. Pouquíssimos lugares do mundo. São profissionais esplêndidos, maravilhosos, pessoas extremamente competentes, que quase deram a vida por isso. Para levar isso a todos, para falar não. E eu falo para vocês, mais uma vez, se não fosse o Marcos me convencer, ele virou para mim e falou, poxa, vamos lá. Eu falei, tá bom, vou dar um único depoimentozinho. Ele vai ter as pessoas num apartamento, dar um depoimento simples. Falei, no apartamento do João, falei, é só aqui, tá? Não é mais nada. Porque eu já conhecia eles, o Petit, todo mundo aqui eu conhecia. Lá em Varginha que eu fui, quando eu falei, indiquei, que eles ficaram assim, poxa, os detalhes que você está dando,
como que você sabe se isso não saiu na mídia? Falei, eu sei porque eu estava lá, eu vi. Só isso. Simples assim, né? Que, pô, mas tem muitos detalhes aí do cheiro, as coisas não tinha saído na mídia. E como que você sabe? Porque eu estava lá, eu vi, foi testemunha da coisa. Foi uma coincidência, foi acaso da vida, do destino, foi, mas eu estava lá. Então, esses pesquisadores hoje, durante anos, sofreram muito para levar hoje a informação a vocês. E mais uma vez eu repito, a todos, agradeço a todos, a presença de todos aqui de coração, tá? E cada um de nós vamos levar, tá, que nós precisamos melhorar a nossa humanidade antes de queremos ter contato com seres tão evoluídos. Vamos melhorar a nossa humanidade um pouquinho, a nossa compreensão, tá, com o que é humanidade. Aonde que eu quero chegar? Porque a grande questão não é quem são eles ou o que eles querem. É o que nós iremos fazer com eles, o que nós queremos tirar de interesse deles. Onde os militares nossos, americanos, brasileiros, não importa, porque militar para mim é militar em qualquer lugar do mundo. O que esses caras querem tirar deles para usar a favor deles próprios. Porque militar só entra na coisa para tirar vantagem própria. Ele não entra em nenhuma disputa, ele não entra em nenhum fato para beneficiar os outros. Eles querem ou armas, ou tecnologia. E para que tanto? Porra, a gente não é feliz com o que a gente tem. Puta, num planeta maravilhoso, incrível, e nós estamos destruindo ele. Hoje, estamos acabando com esse planeta. Cadê nós aí? Vamos parar e pensar e vamos mudar isso. Eu acredito, eu tenho fé que esse pessoal novo que vem vindo, essa juventude, e muitos aqui têm consciência já, e cada vez mais isso vai se espalhar, tá? Como que aquele filme, tá? Que uma molécula mexe a outra como um bater de uma asa de uma borboleta. Então, a todos, muito obrigado, tá? Desculpem tomar o tempo de vocês. Para mim, assim, uma conversa que ele estava tendo com outro colega dele que estava nativo ainda, que disse que falava, olha, aquela história da Fazenda Maiolina é real, porque o meu amigo estava na ambulância. Daí eu meio que desconfiei na hora, assim, né, e tal, mas ele me chamou no canto e mostrou todas as fotos deles lá da ESA e comentou isso, né. Então, esse fato também, né, é muito interessante, aí corrobora a questão do que o Carlos vivenciou. Senhores, eu vou tentar não me emocionar tanto. As emoções fluem, tudo tão intenso nas nossas vidas, né? O que ocorre é que, na ocasião, o inferno se instalou na minha existência. E ficou assim, gritante, o telefone fixo da casa da minha mama, lá em Três Corações, literalmente grampeado. Mas o chiado, o eco que dava, era só atender o telefone, nós não tínhamos mais sossego. E eu fui descobrindo paulatinamente que o meu e-mail, algo que estava sendo começado a utilizar no Brasil, os e-mails as conexões eram com cabo telefônico. Muito lento, mas já era uma grande evolução naquela época. Grampeado. E aí começaram a me seguir nas ruas, literalmente lá em Belo Horizonte, telefone do meu apartamento lá em Belo Horizonte grampeado. Aí fizeram a gentileza também de me perseguir por 4 vezes na estrada, né? E eu tive que acelerar muito o carro. Uma dessas vezes fizeram um disparo, ficou 2 furos na traseira, no para-choque do carro. E, enfim, uma situação muito complicada. Num dado dia, passa um outro cidadão lá na frente da casa da minha mama, dá um tiro de fuzil. A porta principal da casa, uma casa grande, o Birajara esteve lá comigo várias vezes, o Claudeir, né? O Petit acho que não chegou aí lá não, né, Petit? Enfim, uma porta de madeira maciça, varou a porta, o meu piano ficou na parede. E minha mama levou um mau susto, nós não estávamos na sala de estar nesse dia, eu ainda saí lá fora para ver se identificava, eu só vi um carro escuro lá na frente, avenida grande, plana, né? Aí eu tirei minha mama da cidade, né? Os vizinhos apareceram lá em casa e disseram, olha, vocês precisam sair daqui, e a vizinhança dizendo para minha mama, convence o seu filho a parar
com essa pesquisa, ficar em silêncio. Então eu tirei minha mama de Três Corações, ela ficou vários meses fora da região, e nossa família é de Pádua, no norte da Itália, do lado de Veneza, quase fronteira com a Áustria. E eu então decidi que a minha contribuição já tinha caminhado de tal forma, e a pesquisa já estava muito consolidada, que eu precisava então retomar o meu trabalho, porque eu diria aos senhores um termo que a contabilidade brasileira cita, chama-se lucros cessantes. Quando você para o seu escritório e está lá envolvido há meses e viaja para lá, viaja para cá, é só custos, custos, centenas de horas dedicadas à pesquisa, o trabalho foi ficando de lado. Naquela época eu já era formado em administração de empresas, na sequência eu estudei engenharia, eu sou engenheiro industrial e projetista, depois eu concluí mestrado e doutorado, e, enfim, meus negócios, enfim, estive nos Estados Unidos por muitos anos, então nossa casa lá na Itália virou também um outro ponto de apoio, dependendo do trabalho onde eu estivesse realizando. Então, eu decidi ficar mais em silêncio, o que não significa que eu não estive acompanhando o tempo todo tudo que a equipe estava fazendo, de longe, né? Inclusive criaram um site na internet, onde está Vittorio Pacatini, sabe? E até o Geraldo, né, da TV Record, o seu Pacatini, espero que o senhor esteja vivo, viu? Não sei o que aconteceu, estamos esperando aqui para conhecê-lo. Eu vi isso tudo de longe, e ainda assim preferi ficar mais em silêncio, né? Retomei os negócios, o meu trabalho, e num dado momento, já se passaram, né, 26 anos, sabendo, o James Fox entrou em contato comigo, nos últimos 2 meses eu estava falando com ele praticamente todos os dias. Ele está em Vermont, no estado de Vermont, uma região linda dos Estados Unidos chamada de New England, né? Eu, por acaso, estive a trabalho lá pertinho da cidade onde ele reside, estive em Burlington. Então, 1 hora de diferença de fuso horário, 8 horas da noite para ele, 9 horas da noite para mim. Então eu estive em contato com ele nos últimos 2 meses, eu passei diversas informações para ele, muitas orientações. Ele ficou muito bravo comigo, porque como eles não conseguiram me encontrar, porque eu propositalmente, né, me afastei, fui cuidar da minha vida particular, dos meus negócios, do meu trabalho, outras formações acadêmicas. Então o James ficou bravo comigo, porque eles fizeram de tudo para me encontrar, e aí o documentário foi todo gravado. Como ele não conseguiu me inserir diretamente, os senhores viram, eles utilizaram imagens minhas de outros documentários para poder compor. Mas enfim, eu mesmo assim ajudei o James em tudo que eu pude, nossas conferências diárias, 9 horas da noite aqui, 8 horas da noite lá em Vermont, no estado de Vermont. Então, sabendo da importância, né, do documentário, eu já tinha colhido junto com o Marco Aurélio, né, o que seria, né, a sinopse desse documentário. Então eu achei muito importante, eu acho que já se passaram 26 anos, viu? Queria dizer aos senhores, as fotos e os vídeos da criatura existem. Qual é a estratégia que nós temos adotado? Vamos falar primeiro do meio civil, depois eu vou falar do meio militar. Como eu sou muito conhecido, eu não posso andar em Varginha, eu não posso ficar lá à vista, porque se eu fizer isso, as testemunhas que estão tentando, do meio civil, que gravaram, tem fotos e vídeos, né? Na época o sistema que se usava era aquele VHS, não existia esse sistema digital que todo mundo tem no seu smartphone. Então, que estão nas mãos civis de pessoas que estavam dentro do hospital regional e dentro do hospital Humanitas, virou quase que uma piada. Ora eles aparecem e oferecem, quando eles oferecem eu digo, ok, vou ficar com... O Marcos veio depois na sequência, eu estou falando disso desde 1996. Ok, eu vou ficar com os vídeos sim, vamos marcar o horário, tudo certo, e aí, tá ok, vou falar com fulano, que com fulano a gente retorna, e some. Aí some 1 ano, 1 ano e meio, dali a pouco fazem contato de novo. Então nós estamos nesse circuito há 26 anos. Alguns dos nossos colegas já faleceram. Eu já disse para eles, os senhores vão esperar todo mundo falecer?
Aí é que os senhores vão decidir definitivamente entregar esse material. O Marcos veio na sequência e também tomou contato lá em Varginha com pessoas que querem entregar esse material. E a mesma coisa, né? Conversa com ele, some. Não, que eu vou falar, peraí, não sei o que. Todo mundo com medo. O medo não se encerra. É uma coisa ridícula. 26 anos, está todo mundo com medo, né? Então, se eu apareço em Varginha, as pessoas começam a ficar preocupadas. Eles me reconhecem. Não vai falar? Ele vai na mídia? Vai falar alguma coisa? Vai expor a gente? Não, ele nunca expôs ninguém. Mas ficam com medo. Então, eu não posso nem aparecer lá. O Marcos sabe disso. Tem um conjunto de informações que eu não posso passar para os senhores, porque como o mundo hoje é rápido, é digital, isso corre nas redes sociais, vai parar lá em Varginha. Lá, o Pacatini já estava lá em Sorocaba dizendo isso e aquilo. Não, some todo mundo. Então, isso tudo é muito estratégico. Deixa eu comentar aqui com os senhores o que eu já tinha comentado com eles. Tem colegas meus de infância que estão no meio militar e hoje estão no topo, se os senhores me entendem, da carreira militar. Ok? 2 deles. Fora outros que também estão lá nas cabeças. Dessas pessoas, tenho mantido contato com as minhas fontes e outras novas que já vieram, que eu ainda não pude nem tratar isso especificamente com os meus colegas. Em 2012, um destes meus amigos de infância, que está lá no topo, então veja bem, aconteceu em 1996, em 2012, essa pessoa, depois de muita insistência, eu não posso entrar muito em detalhes aqui com os senhores, vai ter a hora certa para isso, e disse: Pacatini, é hoje que você vai assistir aqui alguma coisa. Essa pessoa que está no topo da carreira militar conseguiu com colegas, depois de anos de insistência, ok? Estava lá naquele notebook, chamado no Brasil também de laptop, 35 segundos. Ok? A descrição é essa que os senhores já viram. Foi a primeira vez que eu tive acesso às imagens. Não me deixaram ficar com uma cópia. No nosso meio, como tenho certeza, entre todas as pessoas de bem, quando você empenha a palavra, quando você cumpre, você só colhe benefícios. Todas as testemunhas que conversaram comigo do meio civil e do meio militar sabem que eu nunca prejudiquei ninguém. Os anos foram se passando, surgiu essa oportunidade em 2012. Então eu diria para os senhores, não posso entrar muito em detalhes, existem sim no meio civil e no meio militar. Está por muito pouco conseguimos trazer isso a público. Para mim foi assim absolutamente fantástico poder ver aquelas imagens. Eu não fiquei de posse delas. O acordo que eu fiz com os militares, os senhores me deixam em paz, eu vou seguir a minha vida, eu tenho muito trabalho, muita coisa para cuidar. O material também em mãos civis. Mas é só eu aparecer, corre todo mundo. Mesmo sabendo que eu nunca prejudiquei ninguém. O próprio Marco Aurélio sabe que ele não pode fazer, nós vamos atrapalhar eletronicamente, digitalmente as imagens, ninguém vai reconhecer tatuagem de ninguém, o rosto firmado. Não vou entrar em detalhes. O James Fox, inclusive, estava assim, muito emocionado comigo no telefone. Eles não usam lá com frequência o WhatsApp, mesmo, né, sendo de posse. Eu mencionei agora há pouco, é que justamente o próprio comandante-maior de todo o acobertamento ligado à Varginha, o general Sérgio Pedro Coelho Lima, não aguentava mais a pressão dos seus superiores, porque ele não conseguia silenciar o nosso grupo de pesquisadores, que cada vez soltava mais informações que eram progressivamente ainda mais perigosas para o próprio processo de acobertamento. E uma das coisas que mostra bem a falta de habilidade do próprio general Lima no trato com a mídia
Vocês viram aí naquele momento que o documentário mostra, ele deu as costas para o jornalista que estava lançando as questões 3 vezes, né? Dizendo no final que ele não tinha nada mais a declarar, além do que ele tinha lido, né? Aquilo ali foi o mínimo. Mas no caso específico, eu vou passar justamente para o Pacatini falar desse contato dele com a própria produção desse programa do Goulart. Nessa mesma apresentação, que foi de 2 horas, né, Pacatini? Foi. Um documentário de 2 horas, o programa. O Goulart de Andrade, ele é aceito para entrar dentro da ESA, atrás do general Sérgio Pedro Coelho Lima. E aí, quando ele volta para fazer a gravação, né, ele entrou para querer fazer uma entrevista com o general comandante, que não a concedeu, mas isso gravado. Quando o Goulart sai, e para fazer a gravação que iria ser usada como complemento da própria produção daquele programa, ele chega e afirma simplesmente o seguinte, que o general Lima tinha acabado de declarar para ele que ele estava proibido pelos seus superiores de falar sobre o assunto. Então vocês imaginem um comandante do Exército Brasileiro, no caso da escola Sargento das Armas de Três Corações, admitir publicamente que haviam superiores que estavam querendo silenciá-lo junto aos contatos da mídia. Quer dizer, é uma situação que mostra o quanto de pressão esse homem, na verdade, estava sofrendo. Eu costumo até dizer, isso é claro, é só uma percepção, uma especulação, que talvez o próprio general Lima, que tanto o Marco quanto o João Marcelo não tiveram contato de conversar com ele, que negou tudo, evidentemente, eu não tenho a menor dúvida que, praticamente, que em algum momento dessa época remota, ele esteve quase que para se tornar um informante nosso brincando, porque a pressão sobre ele era tão grande que para qualquer militar que se preze, ficar numa situação daquela era uma coisa inaceitável, né? Mas agora fala aí do aspecto desse contato e o que aconteceu no programa. Então, senhores, o programa do Goulart de Andrade, até hoje, né, ele foi o melhor documentário brasileiro feito até hoje. Ele teve cerca de 2 horas, o Goulart chegou lá. Quando nós fomos informados que o Goulart estaria lá, nós fomos direto no Claudeir Covo, que o Claudeir lá de São Paulo já tinha gravado com o Goulart, lá em São Paulo, capital. Então nós perguntamos para o Claudeir como é que ele é, e tudo, uma pessoa mais afável, mais tranquila, ou é mais complicado. O Claudeir deu lá as coordenadas, né, uma pessoa séria, vocês podem conversar com ele. Então, além desse episódio que o Petit está citando, os senhores devem se lembrar, porque o documentário está no YouTube. Se você chamar lá, né, ET de Varginha, Goulart de Andrade, vocês vão ver lá o documentário. Os senhores devem se lembrar que num determinado momento ele queria assistir alguma coisa, ele queria ver algum depoimento. Já conversou comigo o Birajara em separado, e nós então fizemos um acordo com ele. Nós vamos lhe mostrar num vídeo. Você, por favor, não venha com seu microfone. Ele usava aquele microfone de lapela, né, pequenininho, e não pode filmar, mas nós vamos permitir que você assista. Então nós fomos lá para uma sala em reservado, lá na residência do Birajara, um estúdio que ele tinha. A equipe dele ficou do lado de fora da porta, com a câmera lá apontando para ele, de tal forma que não aparecesse um monitor de TV sem som, e nós deixamos ele assistir. E ao final do que ele assistiu, né, ele pega o microfone, ele já estava até meio engasgado, e fala: olha, tem tanta coisa que eu gostaria de contar para vocês, por compromisso assumido eu não posso, mas tem sim. Eu acabei de assistir aqui alguns depoimentos militares, nós separamos os vídeos, né, conversamos direitinho qual que nós poderíamos mostrar para ele, e ele veio a público: você confia em mim? Nós já estamos juntos há muitos anos. Eu vi os depoimentos militares que participaram da captura, do transporte, da retirada. Então, você acredita em mim? Creio que sim. Estamos juntos há muitos anos. Então, a presença do Goulart de Andrade lá, o contato que ele teve, né, basicamente com os militares, foi nesse momento em que ele tentou lá na ESA. E imagina, eu falei para ele, eu estava do lado de fora, eu falei: se eu entrar aí, eles me matam.
Então, se você quiser entrar, porque ele pediu licença, se podia, aceitaram que ele entrasse. Eu fiquei do lado de fora. Eu fui com eles lá, mas fiquei do lado de fora. E não fiquei lá também à vista, não fiquei mais escondidinho, um pouco mais para trás da entrada principal. Esse foi o contato. E o segundo contato dele com militares foi quando eu e o Birajara, de forma acordada, juntamente com ele, separamos lá uns vídeos, sem o áudio, tudo, e deixamos só que ele assistisse. Ele saiu de Varginha, assim, se vocês notaram o James Fox, como ele ficou emocionado, como ele ficou tocado com a pesquisa, mas o Goulart de Andrade saiu de lá de forma semelhante, nosso parceiro, e ele já disse, Pacatini, olha, qualquer novidade, qualquer coisa você me chama, porque eu estarei atento e deixa ser eu a revelar o primeiro vídeo que você puder trazer a público, permita que seja pelas minhas mãos. E aí, né, o tempo se passou, ele veio a falecer. Então, essa foi a circunstância lá do Goulart. Viu? Foi sensacional recebê-lo lá. Ele chegou num avião fretado, um bimotor, lá no aeroporto de Varginha. E o melhor documentário, eu recomendo aos senhores também que assistam. O senhor fez outras duas perguntas, eu vou passar aqui para os colegas, por gentileza. Só ia comentar uma questãozinha do Goulart também, que para a gente pegar autorização de imagem daquela que você aparece lá e tal, eu entrei em contato com a família, né? Acho que o João conseguiu, não foi, João? O telefone deles, não me lembro. Tá, os caras ajudam demais. Da viúva do Goulart. E aí ela falou, eu perguntei, nossa, sabe, né, de alguma coisa? Ela falou assim, se eu contar pra você, você, tipo assim, se eu contar pra você, você não vai acreditar e tal. E ela contou algumas coisas, que ele teria entrado lá. Ele parece que tentou gravar um depoimento de um dos militares atrás do posto de gasolina. Foi, não foi? Que aquele militar que aparece falando sobre o helicóptero que desceu, né, na ESA, ele comenta que do Goulart lá, que ele lembra que daí o fulano de tal já tinha saído meio que... Eles estavam desconfiados, os amigos, que eram aquele rapaz, porque tinham falado daquele rapaz lá, do militar X, né, que estava talvez... O Goulart parece que estava tentando entrevistá-lo lá dentro da ESA, né? E eu conversei também com o sobrinho, aliás, o filho do Goulart também, ele comentou que diz que o Goulart tem algumas questões lá que ele teria dentro da ESA afirmado junto aos militares para que ele não ia colocar no ar. Mas aí são detalhes que a gente não sabe, né? E ele não quis comentar, enfim, então ficou essa questão no ar, né? E você perguntou da questão do cheiro, né? Também. Você quer responder, Petit? A questão do cheiro, qual era exatamente? Não é exclusivo do caso Varginha. Qual a teoria sobre isso, além das atmosferas? Não, olha, todo mundo todas as testemunhas que foram encontradas, que tiveram uma proximidade. Aqui a gente tem o próprio Carlos, tem as meninas, tem a mãe das meninas, elas relataram esse tipo de coisa. Isso não é uma coisa comum. Nem a tipologia, vamos dizer assim, desses seres de Varginha é uma coisa comum. Eu me lembro que na época, no ano 96, a gente fez um levantamento, até havia uma onda ufológica, realmente, como eu falei, que foi muito intensa no sul de Minas, mas também foi em termos de Brasil e outras áreas. O próprio Fantástico fez matérias sobre isso, né? Mas eu, pelo menos pelo que eu me lembro, a gente só encontrou 5 casos em termos mundiais que pudessem ser aparentados em termos da tipologia dos seres em relação ao caso Varginha, tá? Essa história desse tipo de cheiro não é uma coisa comum, cara, dentro da questão ufológica, tá? Tinha uma terceira pergunta, se ele participou ou não? Sobre o Campinas, o estado de Campinas. Olha, em 2015, nós lançamos eu lancei o meu 8º livro, que foi o livro sobre Varginha, né? Esse livro, inclusive, aproveito para quem não sabe, eu não sei se o Pacatini tem essa... que ele soube do livro, eu sei, em relação ao detalhe que eu vou passar agora, que eu não sei se ele teve acesso a essa informação nesse momento de distanciamento. Nós fizemos, viu, Pacatini, uma espécie de eu e o Ramalho, principalmente, mas a CBU, a Comissão Brasileira de Ufólogos em geral, fizemos uma retribuição àquilo que foi feito com você
em cima do seu livro. Livro do Pacatini, né? Apareceu lá todo marcado, como ele falou, né? Com aquelas, por um colaborador do general, justamente para mostrar tudo aquilo que o Pacatini supostamente não deveria ter colocado na obra, né? E isso gerou o próprio IPM, né? Como a gente já colocou. E em 2015, quando eu fui fazer o lançamento do livro, não em São Paulo, mas no dia seguinte em Campinas, num evento da UF, eu cheguei na hora do... Eu tinha preparado todo um PowerPoint que foi usado em São Paulo, com todos os detalhes, com fotos dele, da equipe toda, do Birajá, de todo mundo, e usei esse material no lançamento do livro em São Paulo. Mas quando chegou para lançar no encerramento do evento no dia seguinte da UF, que aí não tinha nada a ver com o meu anterior do dia de sábado, ensino que nós fizemos a apresentação convencional, eu na última hora, isso aconteceu poucas vezes comigo na minha vida, mas eu, naquele momento que antecedia, justamente em 30 minutos aproximadamente, a minha apresentação e lançamento do livro na forma de uma palestra, eu cheguei para o Jevaé e falei, olha, não vou usar o PowerPoint, desculpa, esquece. Eu vou apenas ter uma conversa franca contando as histórias que as pessoas precisam saber, que em grande parte não sabiam, né? Em relação ao caso Varginha, até de fatos que de uma maneira ou outra a gente teve que preservar por decisão conjunta nossa. O Pacatini hoje falou das ameaças que ele sofreu. O Birajá também sofreu. No telefone dele, aquele tipo de pegar, colocar a secretária eletrônica para rodar, e tinha lá, seu doutorzinho, o senhor já foi longe demais. Quem fazia isso, eu não posso afirmar, mas esse tipo de coisa aconteceu. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente chegou naquela situação do lançamento do livro lá, eu fiz a tal conferência na forma de um grande papo com o público, e no final, uma pessoa amiga minha, que fazia parte da CBU há pouco tempo, chegou para mim e falou o seguinte, olha, se eu fosse você, eu cuidava de protocolar a sua obra, depois que ele tinha assistido a minha conferência, com aquelas histórias que estavam no livro, eu cuidaria de protocolar essa sua obra no Ministério da Defesa, para que ela não chegue lá por mãos erradas, como aconteceu no caso dele. Sim. Né? Sim. Essa pessoa teve essa visão, né? E aí, conversando com o Fernando Ramalho, que era o líder da CBU, o nosso homem lá, dentro da campanha UF, Liberdade de Informação lá em Brasília, do DF, ele queria cuidar disso, né? E é claro que isso só aconteceu porque eu falei, não, vamos fazer isso então. E o que aconteceu? O livro foi protocolado como uma denúncia contra o Exército Brasileiro e as manobras dele, dentro do próprio MD, Ministério da Defesa. Né? Isso no próprio ano de 2015. Foi protocolado um exemplar. Aí logo na semana seguinte, o Ramalho liga para mim, liga para o Jevaé e fala, olha, a gente precisa de mais 3 exemplares para mandar para lá, porque um vai ficar na esfera específica do comando do MD, o livro que na verdade foi enviado inicialmente, foi protocolado, vai para o Exército, né? Mas por incrível que pareça, parece até uma piada que eu vou falar agora, mas o MD, através do próprio ministro da Defesa na época, o embaixador Celso Amorim, queria que a história de Varginha, lá dentro, naquele período que ele estava à frente, chegasse também oficialmente pelo Ministério da Defesa às mãos da Marinha e às mãos da Força Aérea, que já colaborava com a equipe da CBU há muito tempo, né? E aí o que aconteceu? O Exército tinha que dar uma resposta, né? O que ele iria dizer a gente não sabia, porque nós nos dirigimos ao MD, ao Ministério da Defesa, e quem arguía, no caso o Exército, sobre qualquer coisa ou petição nossa, era o MD, não éramos nós diretamente que fizemos o protocolo, né? E aí, em resposta, veio um silêncio profundo em termos objetivos do conteúdo da resposta de uma página, né? Em que, basicamente, a única coisa que eles se dignaram a falar é que eles tinham como únicos documentos do caso Varginha, ao contrário do que o livro fazia menção, ao contrário que o do Pacatini também fazia menção, as únicas coisas que eles tinham, né? Isso já em 2015, muitos anos depois, era a sindicância militar, que depois foi transformada justamente no próprio IPM, né? E
Agora, interessante, a história que ele fez menção do Mudinho, que foi a derradeira, que é um absurdo impressionante, né? Realmente uma coisa gritante desse aspecto, ela é apresentada e defendida de maneira objetiva no final do próprio IPM, como a verdade do Exército para a história. Agora, nesse livro a gente mostrou toda a incongruência desse tipo de possibilidade. E aí, a partir justamente desse ano de 2015, salvo o erro ou falta de conhecimento meu mais recente, quando nós lançamos o livro, o que começou a acontecer? Inclusive, o G1 foi também, a partir do livro, solicitar uma resposta também do MD, na verdade do Exército, através do MD. E aí, a partir dali, aconteceu uma coisa curiosa. O Exército passou a mandar o mesmo tipo de resposta para toda a mídia, quando alguém perguntava, por exemplo, Jornal Globo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, qualquer coisa. Se mandava, se eles recebiam do próprio... o senhor MD recebia um tipo de arguição desse para ser encaminhado ao Exército, no final a resposta do Exército era basicamente qual? Como únicos documentos, a sindicância e o IPM. Só que acontecia uma coisa curiosa. Olha, se eu quero saber, numa delegacia policial, sobre um inquérito, vamos dizer assim, policial, que pode ter acontecido com qualquer um de nós, você não vai querer saber simplesmente se o inquérito existe ou não. Você vai querer saber o resultado, principalmente, desse inquérito. E aí o Exército passou a omitir a história do Mudinho. Curiosamente, porque ficou uma coisa tão desmoralizada, né, que não tinha como o Exército defender justamente aquele tipo de coisa. Né? Eu sei disso tudo porque vários desses jornalistas que tiveram contato comigo após esse livro, eles aceitaram me mandar o e-mail de resposta do MD que trazia justamente a resposta do Exército. E que, diga-se de passagem, vinha numa tarja embaixo escrito que aquele tipo de declaração, enviada através do MD, só poderia ser usada pelo órgão que a solicitou. Ou seja, se eu chegasse e publicasse aquela resposta, eu poderia ser processado, porque ela não tinha sido dirigida à minha pessoa. Né? Então, existem essas coisas, esses aspectos aí curiosos. E, de uma maneira ou outra, hoje, dentro da nossa visão, o Exército quer que a gente fique quieto, quer que a gente não faça nada, mas eles são os últimos, na minha visão pessoal, frisando isso mais uma vez, a querer fazer alguma coisa que traga esse caso à tona novamente, porque o que eles sempre pretenderam foi jogar justamente o caso Varginha no esquecimento. Né? E por isso é que quando fizeram justamente a tentativa de intimidá-lo através, e também paralelamente a todos nós, através do IPM movido contra a obra do próprio Pacatini, depois eles mesmos cuidaram de, dentro desse processo todo, de inocentar o livro e, portanto, a ele. Porque se o Pacatini fosse condenado, né, através do livro dele, evidentemente a mídia ia ter que saber. E aí ia explodir tudo de uma vez, né? Você perguntou sobre Badam Palhares. Acabei não respondendo, fiz uma outra palestra. A primeira vez que eu escutei falar de Badam Palhares, tá? O falecido Claudio Corvo, quando eu entrei em contato com ele, relatando o que eu tinha visto, falou com ele, aí nós combinamos a viagem de São Paulo para cá, eu conversei com ele. Eu falei, pô, Claudio, eu, como leigo total, você tem alguma prova? Onde que foi a criatura? Mesma curiosidade de todo mundo. Onde que foi para as criaturas? O que fizeram com elas? O que não? Resposta do Claudeir Corvo para mim durante o percurso de São Paulo a Varginha. Olha, Carlos, esses seres foram capturados e levados para Campinas. O Instituto de faz exames de corpos, o OML lá, com o OML, tá? Embaixo desse prédio tem 3 andares, abaixo, 4 andares, que é uma base militar. Esses corpos foram levados para lá, tá? E Badam Palhares sabe de tudo que você pode imaginar. E o Claudio Corvo, ele odiava o Badam Palhares. Ele falava, esse homem é um crápula, porque esse homem não vem nada público, ele é um vendido. Isso, palavras do Claudio Corvo para mim. Ou seja,
Madame Palhares, na verdade, era um grande acobertador das informações que havia sobre o caso, e quando precisavam dele, o exército, para ele fazer uma falcatrua, utilizavam ele. Tá? Isso, mas como você sabe disso? Porque o Claudio conversou isso comigo. Quem era Madame? Eu nunca na vida tinha ouvido falar de Palhares. Não sabia nem quem é. Quem que é o cara? Não sei. Ele comentou comigo que embaixo, tá, em Campinas, desse local, tem um, como se fosse assim, um centro de pesquisas lá. É verdade isso? Eu não sei, foi palavras do Claudio. Eu acredito piamente nele, porque ele era uma pessoa extremamente séria. Ele não iria falar isso se ele não tivesse convicção do que ele estaria falando. Ok? Só dando uma frasezinha para te responder aquilo que eu não fiz. Quando saiu a terceira matéria do G1, na segunda edição do meu livro, que está esgotado, eles fizeram justamente uma coisa comum da minha parte com o Madame Palhares. E aí, na parte do Madame Palhares, ele fala que, ouviu, Pacatini? Sim. Que todos nós, envolvidos com o caso, inventamos essa história do suposto envolvimento dele. Mas é claro que ele teve a ver realmente com a coisa. Me permitam. Senhores, naquela ocasião, o meu irmão, 11 meses mais velho do que eu, estava fazendo doutorado. Ele é oceanólogo. Ele estava fazendo doutorado na Unicamp. Ele sabia a confusão que eu já havia me envolvido. E eu, já no início da pesquisa, quando surgiram as informações lá da base militar em Três Corações, a ESA, Escola de Sargento das Armas, que nós já sabíamos que o comboio tinha saído. Quem que estava nesse comboio, quem é que comandou, todo mundo. Nós já tínhamos trazido isso ao público. Então, assim que eu fiquei sabendo, mesmo antes de divulgar isto publicamente, eu liguei para o meu irmão e falei, olha, a informação é que o comboio saiu daqui e foi para a Unicamp. A Unicamp é enorme. Você poderia me ajudar? Então, ok, me aguarde. E ele fez os seus contatos, Naquele mesmo dia ele já me deu o retorno. Olha, já conversei com umas pessoas aqui, nós já sabemos também o horário que esse comboio chegou, como que eles fizeram para adentrar as instalações da Unicamp, viu? Pessoas diretamente ligadas ao Madame Palhares já haviam confirmado que o Madame Palhares estava envolvido. Ele fez autópsia dessas criaturas, foi um ponto de análise brasileiro do processo, antes de ceder essas criaturas para os americanos. Quem da equipe dele, como é que agiram, pediram para as pessoas darem licença dos laboratórios de uma hora para outra. Pegou até mal lá dentro da Unicamp. De repente, do nada, olha, dá licença, por gentileza, pode sair, pode se retirar. Por quê? Não tem porquê, é uma outra atividade aqui, vou te dar licença. E foram desocupando áreas por onde essas digamos assim, autoridades militares adentrariam com aqueles caixotes, parecendo uma urna funerária de criança, E foram pedindo para as pessoas darem licença do laboratório. Então nós temos certeza absoluta, nós temos depoimentos, as pessoas ligadas a ele, que sabem que ele esteve envolvido, ele fez autópsia, ele prestou uma contribuição. Os senhores devem se lembrar do caso do PC Farias e da Suzana Marculino, daquele escândalo. Ele foi lá, aquilo foi uma queima de arquivo, ele foi lá, fez lá uma análise do cenário, veio com uma história completamente estapafúrdia, e depois apareceu um outro perito que o desmentiu, um perito do Nordeste. Antes disso, os senhores devem se lembrar das ossadas do Araguaia, também, que caiu lá nas mãos dele, como caiu também a ossada do Mengele, o carrasco nazista, foi descoberto, enterrado no Brasil. Então, eu diria sim, com certeza plena, ele estava envolvido, ele é um grande cientista, ele tem muitos méritos, ele e a equipe dele, como a Unicamp, é um dos maiores centros de tecnologia de toda a América do Sul, viu? Que pena que quando os irmãos Mondini, nossos colegas, foram lá, eles são gênios, sabe? São pessoas muito educadas e muito tranquilas. Eles foram lá prestar um apoio, foram procurar o Madame Palhares, e o Madame Palhares os enxotou, porque eles chegaram lá com
com uma conversa mais mansa, queria conversar com ele, trocar uma ideia, não disseram do que se tratava. E conseguiram ser recebidos por ele. Quando eles efetivamente tocaram no assunto, o Badam Palhares os enxotou lá do seu escritório. E ainda disse, em outros tempos, quando perguntaram para ele sobre a questão de Varginha, ele respondeu, Jevaé fala isso com muita propriedade, né? Me pergunta daqui a 20 anos, quem sabe eu possa te falar alguma coisa. Ele estava amplamente envolvido porque ele era muito competente. Essa que é a verdade. Eram 5 seres, 3 corpos e 2 vivos. Como é que é? Eram 5 seres, 3 corpos. Nós temos, no âmbito da pesquisa, né, nós temos informações, porque além das duas criaturas, né, é sabido que antes mesmo das meninas terem avistado, que foi às 3h30 da tarde, antes também teve a primeira operação de captura, que foi em torno das 10 horas da manhã. Nós já sabemos que os militares, nas patrulhas que estavam fazendo lá na região, tem um rio caudaloso lá no sul de Minas, que se chama Rio Verde. Eles implementaram um processo de varredura às margens do Rio Verde, porque tem muita captuva, muito mato alto também, onde é fácil se esconderem. E o Rio Verde é ali do lado de Varginha. Então eles já estavam fazendo lá esse processo de varredura, e a informação também que nos chegou, inclusive, foi ouvido os disparos de tiro de fuzil. 4 disparos. O meio militar já me informou que dos 4 disparos, um errou, os outros 3 acertaram uma primeira criatura, que nem foi basicamente divulgado muito isso. No documentário do Goulart de Andrade eu faço a citação lá também, mas tinha outros temas a serem desenvolvidos, então não entrei muito em detalhe. Então as duas, que nós já sabemos, está aí bem citado, inclusive no documentário do James, mas teve essa outra. Ela é tão feia para o nosso padrão humano, que um dos soldados se assustou quando de repente topou com aquela criatura lá no meio da mata e fez os disparos, ok? E as outras, que poderiam perfazer 5, foram avistadas em outro contexto, não especificamente lá dentro da cidade de Varginha, até na estrada. Tem testemunha que relata, né, na estrada que liga Três Corações a Varginha, de estar voltando à noite, antes do sítio da fazendinha do casal Eurico e Oralina, e passar uma criatura correndo no asfalto. Quando ele falou isso para mim, era um homem adulto, né? Configuração forte. Eu falei, amigo, por que você não parou? Você passou na frente do seu carro. Você é louco? Vê lá se eu vou parar, sei lá o que é aquilo. Passou de um lado para o outro da estrada. Então, isso aí já se configuraria num quarto. E tem o que não foi citado aqui, né, mas que é contundente na pesquisa, é o avistamento da dona Terezinha Klepf. O zoológico de Varginha tem um quiosque. Esse quiosque é eventualmente reservado para uma festinha de 15 anos, uma confraternização de alguma família, não é verdade? Varginha tinha muita variação de tensão no zoológico nessa época. O zoológico tem muita mata, é um lugar muito bonito. Não foi citado, mas a dona Terezinha Klepf, ela entra como uma parte muito importante, daí o 5º, porque ela sai lá da festinha à noite, nessa variação de tensão que a doutora Leila Cabral, bióloga, que era diretora do zoológico de Varginha, já nos passou, e o doutor Marcos Mina, que era o veterinário, né, também confirmou. Estava tudo apagado, por variação de tensão, andou queimando lá uns disjuntores, umas lâmpadas, estava para ser resolvido em uma manutenção. Mas o quiosque, que tem um outro padrão, nós chamamos no Brasil, porque lá em Minas Gerais, quem atende é a CEMIG, né? É a companhia elétrica que fornece a energia. Então, aquela caixa que fica na frente das empresas, das casas, a gente chama lá em Minas Gerais de padrão. Não sei como é que os senhores falam aqui em São Paulo. Então, lá chama-se padrão CEMIG. O padrão para o quiosque é separado, né? Ele gera uma outra conta de energia do resto do zoológico. Então, por essa circunstância, o quiosque, bonitinho, arredondado, estava lá iluminado. A dona Terezinha sai lá fora para fumar um cigarrinho, né? Porque ela fumava, e ela senta na varanda para fumar um cigarrinho, e no que ela olha para frente, tinha uma outra criatura com essa mesma configuração que os senhores já sabem,
Essa criatura estava lá do lado de fora da gradinha da varanda, olhando para ela. E Dona Terezinha cita que os olhos eram vermelhos, de onde emanava uma luminescência. E ela conseguia enxergar um pouco do marrom da pele, do rosto, pela luminescência que vinha dos olhos. E ela ainda cita que a criatura tinha um capacete fino, baixinho e dourado. Então, esta quinta criatura, que faz parte da pesquisa e de forma assim muito contundente, vem do relato da Dona Terezinha Cleff, que está em todos os outros documentários. Então, como eu ainda não tinha assistido o do James, né, ele tinha outros aspectos para abordar, e nesse documentário não apareceu Dona Terezinha. Daí então as 5 criaturas. A primeira, que foi literalmente fuzilada; a segunda, capturada lá no desbarrancado com a rede; a terceira foi a que as meninas viram e o Marco Eli Xerezi capturou; uma quarta correu na frente de um outro automóvel na estrada, entre Três Corações e Varginha; e um homem adulto, né, porque não parou e ainda disse de jeito nenhum que eu parava lá para ver o que era aquilo. E o quinto seria esse que a Dona Terezinha Cleff avistou e conta com detalhes. É muito contundente. Gente, vamos agora fazer o sorteio, por causa do horário. Vamos passar aqui para as considerações finais. João Marcelo, meu grande parceiro de pesquisa aí há vários anos. Muito obrigado por tudo aí, cara. Você é demais. Considerações finais, por favor. Eu só queria agradecer a presença de todo mundo. Só queria dar uma palavrinha sobre o Badan. É que a gente conseguiu entrevistar o Conradinho Metz, que é o que teria participado da autópsia junto com o Badan. E ele, a entrevista está no YouTube, ele nega, né? E o Badan... Aí depois da entrevista com o Conradinho, a gente achou o e-mail do Badan, a gente entrou em contato com ele por e-mail. Ele foi bem grosseiro, ele falou assim que ufologia ele falou comigo assim, ufologia é um assunto etéreo. Aí eu falei assim, não é tão etéreo, você teria tido acesso a alguma coisa mais palpável, você teria autopsiado o ET. Aí ele me chamou de cretino. Depois eu acabei pedindo desculpa para ele, para continuar a conversa, mas ele não quis receber a gente. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Eu tenho um canal, humilde canal no YouTube. Quem tiver interesse em acessar a nuvem do canal é só me procurar. Eu agradecer, parabenizar o Pacatini, o Carlos de Souza, o Perti, o Fred, o pessoal lá do quiz, o Marcão, o Roberto Munhoz, que nos ajuda demais. Mandar um abraço aqui pro Jordano Mazuti, que não está aqui, também é um parceiro de pesquisa que nos ajuda demais. E agradecer a vocês pela presença e pela paciência em ouvir a gente esse tempo todo. Também quero agradecer, obviamente, todo mundo, toda a presença. Eu vou só contar uma historinha rapidinha da coisa do cheiro, que é uma coisa que eu tive em Colares, é uma história bem legal de falar. Em 12 anos, mais ou menos, depois de 77, 89, mais ou menos, teve um caso bem estranho lá, que eu acho que até poucas pessoas conhecem. Um ser de 2 metros, peludo, como se fosse um lobisomem, apareceu lá, tá? Na comunidade do Ariri. E eu tive a oportunidade de entrevistar 2 senhoras, que eram a mãe, no caso, de um rapaz que foi atacado por esse bicho, né? E depois o prefeito Jango, que é o filho do prefeito que chamou a aeronáutica em 77, né? Que teve a Operação Prato, né? Que é um dos outros casos muito importantes do Brasil, né? E o Jango cita que o cheiro desse ser que apareceu lá em Colares parecia o cheiro de uma manada de bode. Olha só isso, né? E diz que a cidade toda ali, a comunidade toda, era muito intenso esse cheiro, que também é relacionado à coisa do amoníaco, né? Bom, agradecer Marcão, né, pelo baita filme que a gente viu, o James, né, João Marcelo, grande pesquisador do caso, Petit, Carlos de Souza, Pacatini, né, is back. Eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado e amanhã estamos aí de novo. Valeu.
Agradecer a cada um de vocês. É claro que todo o trabalho que é feito pela ufologia não é uma coisa para cada um de nós, é uma coisa para ser partilhada da maneira maior que a gente conseguir. Dar os parabéns mais uma vez ao Marcão, tá? Ao James Fox, a todos que colaboraram com essa produção. Prazer muito grande estar com o João Marcelo, com você próprio, com o Fred, com Reveu, nosso amigo, né? Que tanto lutou também para que essa realidade fosse estabelecida. O Pacatini, que a gente não se encontrava, eu não sei há quantos anos, ele falou de muitos anos, eu falei algumas décadas. Né? E vê-lo aqui firme, justamente, pronto para continuar a defesa do caso. Isso é uma coisa importantíssima para a ufologia brasileira, com toda certeza. E dizer aquilo que eu falei já várias vezes quando eu me pronunciava sobre Varginha no passado, que por mais que queiram realmente sepultar essa história, não vão conseguir, porque não existe força maior do que a verdade, que vai acabar nos mostrando que não estamos realmente sozinhos no universo, e isso não há como se combater, é uma questão apenas de tempo. Então, muito obrigado a todos vocês. Bem, eu só tenho a agradecer a todos, a presença de todos, tá? Pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado, tá? E a todos, muito obrigado pela presença, tá? E agradeço principalmente essa equipe fantástica, tá? Esse apoio fantástico que eu tive, porque nesse momento só que eu consegui realmente repassar a minha história, ainda falar, passou todo, estou mentindo, estou repassando devagar, isso é uma coisa gradual, tá? Foi muito complicado. E eu só tenho a agradecer todo mundo aqui. Agradeço mesmo, de coração. Obrigado por essa equipe de ufólogos fantástico, maravilhoso. E principalmente a todos vocês, tá? Porque creio eu que todos estão aqui, porque dentro de vocês tem aquela velha perguntinha: de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu, o que eu quero do meu ser. Obrigado a todos. Senhores, deixei realmente para as considerações finais umas informações que eu gostaria de passar aos senhores. A primeira delas já era para ter acontecido, teve um pequeno atraso, mas o Museu de Ufologia de Varginha, os senhores não acreditam, maneira de falar na língua portuguesa, os senhores vão olhar na internet depois, a hora que puderem, é o maior e mais bem estruturado museu de ufologia de toda a América do Sul. Não existe, viu? E não só na América do Sul, em muitos outros países. Algo semelhante eu vi em Roswell, lá nos Estados Unidos. Já era para ter sido inaugurado, teve um pequeno atraso em alguns detalhes, e o museu é lindo, é um gigantesco disco voador, ok? Varginha é uma cidade progressista, é uma referência no sul de Minas, é o maior polo exportador de café de todo o sul de Minas, e Minas Gerais é o maior produtor de café do mundo. Varginha, além disso, foi suficientemente capaz de empreender, porque diante dessa notoriedade, né, eu mesmo, se vocês terem ideia, quando eu fui a Roswell, o prefeito da época, o senhor Antônio Silva, eu falei com ele, pedi permissão, eles arrumaram ele. As assessoras lá da prefeitura, sabe, cortaram o cabelo, arrumaram tudo, puseram lá uma roupa mais elegante. Eu preparei o texto em língua portuguesa para ele poder ler um texto, né? Foi gravado em vídeo, naquela época era o famoso sistema VHS. Quando eu fui fazer a abertura da minha palestra lá em Roswell, eu já abri a palestra mostrando este vídeo com o prefeito Antônio Silva, e onde ele fala da importância da pesquisa e que ele queria apresentar os votos de muito sucesso para aquele evento em Roswell. Isso foi em 1998 e foi aplaudido por uma plateia enorme de americanos e outros países. Então, na volta de Roswell, eu contei para eles lá em Varginha o que eu vi em Roswell. Então, se os senhores andarem em Varginha, né, Varginha tem tanto respeito pela nossa pesquisa, ela está tão consolidada, os senhores vão ver pontos de ônibus em formato de disco voador. Os senhores viram no documentário do nosso colega Fox,
um enorme disco voador lá na Praça Central de Varginha, tem estátuas da criatura também lá na Praça Central de Varginha. Agora o museu é lindo, gigantesco, sofreu alguns atrasos em alguns pequenos detalhes. Até a primeira quinzena de novembro ele será inaugurado. Então Varginha vai ter um ponto de referência, porque os quando chegam lá, aonde que eles obtêm informações? Com o público. É no posto de gasolina, se parar num restaurante, numa lanchonete. Agora tem um ponto específico, né, que é o Museu de Varginha. Os senhores, por favor, estejam atentos. Será inaugurado até a primeira quinzena de novembro. É lindo. É um disco voador com janelas em toda a sua circunferência num ponto alto de Varginha. Você enxerga a cidade toda lá de cima. Vão existir estátuas, né, livros nossos, né, tem uns murais, né? Tem mural meu, tem da revista UFO, né, lá dentro do museu. Então é um local que os turistas querem frequentar para saberem informações, tirar fotos, fazer vídeos, ok? É o maior e mais bem estruturado. Então, senhores, imaginem para nós a honra. Qual a cidade que os senhores conhecem? Não vamos falar no mundo, não, vamos falar só do Brasil. Qual que tem um museu desta monta, tão bem configurado? É lindo, os senhores vão consultar, os senhores vão ver. Nós vamos estar lá na inauguração, a equipe toda que está aqui e outros colegas vão estar lá na inauguração, isso vai ser amplamente divulgado, os senhores vão nos ver e eu espero que os senhores também possam ir lá visitar. Este é um ponto. O segundo ponto é que Varginha fechou um projeto com uma das decoradoras do Natal de Gramado, no Rio Grande do Sul. Os senhores ou já estiveram em Gramado ou já assistiram na TV. Né? A decoração de Natal parece uma Europa brasileira, tudo lindo, iluminado. A senhora Carla Dioner, lá de Porto Alegre, fechou um contrato com a Prefeitura de Varginha. Eu vi o projeto, está lindo. O Natal deste ano em Varginha vai trazer turistas do Brasil e do mundo. Chama-se Natal de Outro Mundo. Varginha vai estar toda decorada com discos voadores, com as criaturas. Então, para não assustar as mamães, as titias, as crianças, as criaturas, né, foram estilizadas para elas ficarem bonitinhas, para as pessoas poderem tirar fotos, ficar do lado, ninguém ficar assustado. Então na Praça Central, para tudo quanto é lugar, a iluminação, o projeto é lindo. É como se Varginha se transformasse numa Gramado. Neste Natal agora, Natal de Outro Mundo. A Prefeitura fechou um projeto de R$1.300.000 na decoração natalina. E nós vamos estar lá também, enfim, vocês imaginem a mídia enlouquecida, filmando, fazendo os podcasts lá, o público frequentando. Pergunta aos senhores, qual a cidade no Brasil que teve um Natal de outro mundo? Não existe. Então reparem como a pesquisa de Varginha, o historiador Eduardo Bueno, os senhores já devem tê-lo visto na TV, né? É um historiador fantástico, ele é gaúcho também, né? Ele mesmo diz que Varginha está inserida no folclore do Brasil para sempre, assim como mesmo aqueles que não entendem, não acompanharam por algum motivo, já ouviram falar do ET de Varginha. O Museu de Varginha, por acaso, vai se chamar Memorial do ET, a placa já está lá. O Eduardo Bueno, esse historiador, ele menciona que, assim como o Saci Pererê e a Mula Sem Cabeça, o ET de Varginha já faz parte do folclore brasileiro, está na história. Então, senhores, a relevância da nossa pesquisa, ela vai muito além do que a maioria das pessoas possa imaginar. Eu vejo com méritos, porque não tem problema nenhum a cidade poder. Eu, como disse, passei parte da minha infância na terra do atleta do século, do Rei Pelé do futebol. Lá em Três Corações tem uma estátua do Rei Pelé na Praça Central. Três Corações não pode? Ela não pode prestigiar? Por acaso, o seu mascote é o rei do futebol. Tem uma praça lá, chamada Praça Pelé, tem estátua. Os senhores, só procurar na internet que os senhores vão encontrar. Então Varginha também não está proibida. O seu mascote, que colocou Varginha no mapa do mundo, mesmo a cidade já sendo uma cidade referência, multinacionais, empresas, é uma cidade muito rica, está entre as 10 melhores qualidade de vida, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, do Brasil. Mas por acaso
a questão ufológica que aconteceu lá foi absorvida e entendida. Então, não existe problema nenhum na prefeitura criar um museu para que os turistas, os visitantes possam ir lá colher informações, etc. Da mesma forma, o Natal de Outro Mundo. E por último, gostaria também de dizer para os senhores que algo que já é cobrado de mim há muitos anos já está sendo preparado, que é uma produção cinematográfica. Documentários maravilhosos como este que os senhores acabaram de assistir, e outros, nós citamos o Goulart de Andrade e vários outros que já foram feitos, são ótimos. Uma produção cinematográfica ainda não aconteceu, né? Com ação, ficção científica, com atores. Então, eu já estou trabalhando nesse projeto desde junho. É algo que tem que ser feito com devido planejamento. Nós já estamos aí trabalhando um roteiro adaptado, e eu diria para os senhores, ou será uma série ao estilo Netflix, com 5 ou 6 episódios, ou nós vamos partir direto para um longa-metragem para o cinema. Ou um ou outro. Eu tenho certeza os senhores vão gostar muito, viu? Será a primeira vez na história do Brasil e de muitos outros países em que uma pesquisa ufológica baseada em fatos reais, no Brasil, os senhores vão ver que não existe. Desta monta, será transformada numa produção cinematográfica, viu? Muito cá entre nós, até alguns atores globais, que os senhores sabem que a Rede Globo, é claro que por ética eu não vou citar nomes, a Rede Globo demitiu muita gente de uns tempos para cá, né? Quando o meu produtor, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, começou a divulgar no meio artístico que eu já estava junto com ele preparando, até alguns globais já surgiram no contexto, né, dizendo gostaria de participar. Então fica aqui essa informação para os senhores, para encerrar. Agradeço imensamente a presença dos senhores. Amanhã nós estaremos aqui novamente, e se os senhores quiserem retornar, sejam muito bem-vindos. Se quiserem convidar outros amigos, queria agradecer todos os nossos colegas, pessoas maravilhosas. Eu tenho orgulho de pertencer à maior ufologia do mundo. É a nossa. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. A gente se vê lá fora, então. Se quiserem fazer perguntas, fica à disposição. Obrigado.